Olá, boa noite a todos. É um prazer receber vocês aqui no Fronteiras do Investimento, em mais uma edição do Fronteiras do Investimento. Hoje, com o prazer de receber o Caio Megali, o economista-chefe da XP, e o Reginaldo Nogueira, diretor-geral do IBMEC, São Paulo e Brasília. Primeiro, eu sei como são as suas agendas, apesar de que a maioria hoje está trabalhando remotamente, como você mesmo falou, e o Reginaldo também contou para mim, mas eu tenho percebido que esse fato da gente trabalhar remotamente não tem simplificado a vida de ninguém, muito pelo contrário, né? A gente acaba trabalhando mais, trabalhando até mais tarde, uma reunião enfiada na outra, então eu sei como deve ser a agenda de vocês, principalmente nessas 2 semanas, Caio, como a gente comentou antes, bastante confusas de uma forma geral. Então, eu queria agradecer a disponibilidade para esse bate-papo com os nossos clientes e amigos. Queria agradecer também a presença de todos os nossos clientes, os nossos parceiros, os nossos sócios, e também os convidados, que são amigos nossos, que estão aqui com o objetivo de entender um pouquinho melhor como é que essa economia influencia os rumos dos investimentos. Aviso que a live ficará gravada e, como sempre, fica disponível no nosso site, na área de conteúdos. A gente tem lá também todos os vídeos das sessões passadas do Fronteiras, os quais nós tivemos autorização para gravar. E assim, eu quero, na abertura, dizer que eu acho que a gente nunca acertou tanto no timing para tratar desse assunto. Está certo que economia e política estão sempre na ponta, né? Mas os eventos mais recentes dão assim uma relevância muito grande para esse bate-papo. E eu acho que hoje vai ser muito produtivo. Eu convido todo mundo, todos que estão aqui presentes, a visitarem o nosso site. Eu vou colocar, inclusive, aqui no bate-papo, o nosso site, o nosso LinkedIn e a identificação do nosso Instagram. E peço a vocês que nos sigam. A gente sempre traz informações interessantes sobre investimentos. Então, começando aqui, eu vou pedir ao Caio e ao Reginaldo que se apresentem brevemente, para que a gente possa partir logo para a primeira pergunta. Caio, por favor, se apresente. Em seguida, Reginaldo. Olha, obrigado. Muito boa tarde, noite a todos. Queria agradecer à RGC de novo o convite, em nome da XP. É um prazer estar aqui com vocês, fazendo esse bate-papo, junto com o Reginaldo, nesse momento de fato muito importante, né, muito chave do ciclo econômico brasileiro. Eu estou na XP há 6 meses, completando 6 meses agora, né? Antes da XP, eu tive no governo, fui aqui secretário da Fazenda aqui do município de São Paulo, depois assessor lá no Ministério da Economia, nos últimos, no primeiro 1 ano e meio, 1 ano e 6, 7 meses do mandato do ministro Paulo Guedes, e anteriormente eu tive uma carreira no setor financeiro, né? Comecei minha carreira no Lloyds Bank, lá no final da década de 90, depois fui Gávea Investimentos, Mauá Investimentos, e o último emprego antes de ir para o governo no Banco Itaú, né? Sempre na área econômica, sempre na área de pesquisa econômica, e no governo também tive muito perto com temas de tesouro, receita, políticas públicas. Então, eu acho que é um momento muito bom para esse debate, e é um momento muito importante para nós da XP também, porque esse momento de muita confusão, muita mudança, também é um momento que gera muita oportunidade de investimento, muito risco para investimento, muita oportunidade. Então, nós temos um papel aqui, todos nós, na verdade, um papel muito importante de debater conteúdos e levar informações para que os nossos clientes, parceiros e amigos tomem as melhores decisões possíveis. Obrigado. Muito obrigado, Caio. Reginaldo. Boa tarde, aí, um prazer a todos. Queria agradecer aí ao Ricardo, ao pessoal da RGC, pelo convite. Eu acho que é algo bem... gosto muito de participar desse tipo de evento. Então, prazer ao Caio, que eu também não conhecia, né, pessoalmente antes. Então, estamos aqui juntos, virtualmente, aí nesse momento, como diz o Ricardo, né? Todos... Estava brincando, tenho participado muito de lives, estou me dizendo assim, olha, estou me sentindo como se eu estivesse em casa agora.
Então, acho que é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou, então, o diretor do IBMEC, aqui em São Paulo e também em Brasília. Sou economista, doutor em economia, sempre trabalhei na área de economia, tenho agora algum tempo aí já na academia, e eu acho que esse tipo de debate, para a gente poder falar um pouco aí sobre a economia brasileira, o impacto que isso tem para a vida dos investidores e um pouco sobre os riscos, isso aí é algo que é super importante nesse momento, no momento de turbulência que temos vivido aí, alguma turbulência que teremos à frente, mas também com uns cenários positivos para o longo prazo, né? Ok, excelente, obrigado. Lucas, agora fala um pouquinho da RGC, para quem está assistindo, para quem não nos conhecia e está conhecendo agora, para ter oportunidade de saber um pouquinho sobre nós. Boa noite a todos, obrigado Reginaldo, obrigado Caio, é um prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo tão especial, num momento tão importante, e obrigado a todos que estão aí conosco, a gente entrando na casa de vocês, de certa forma vocês entrando também um pouco em nossas casas. Vamos fazer hoje um bate-papo bem bacana, bem lúcido, bem objetivo sobre a realidade econômica brasileira. A RGC é uma empresa que já tem mais de 13 anos de história. A gente costuma dizer que mais do que uma história, a gente tem um legado de relacionamento com clientes que nos prestigiam, estão conosco durante esse período, e a gente tem uma expectativa de estar junto deles, junto de vocês, durante muitos anos. A gente constrói relações de longo prazo. E essas relações são construídas dia a dia, não só com contatos, mas também com resultado e com bastante atenção e responsabilidade na carteira de cada um de vocês. Muito obrigado de novo e vamos em frente para o nosso debate. Excelente, Lucas, obrigado. Eu queria começar o bate-papo com uma pergunta para o Caio, né? A gente discutia antes que em economia e política tem questões que são subjetivas e substantivas, né? E eu quero começar pela substantiva, né? A pergunta é, na sua visão, Caio, em que caminho o Brasil estava até indo? E o que mudou com a decisão recente do STF? Eu participei da reunião do Comitê Global de Alocação na terça-feira, né, ouvindo o Wickman lá e o Paulo Leme, e havia uma sensação muito grande antes do discurso do Lula, no dia seguinte, de que a gente poderia caminhar para uma polarização maior e que isso traria um novo mapa de risco para o Brasil, né? Então, assim, 20 segundos, quer dizer, em 20 minutos, o Brasil pode mudar de uma hora para outra, né? Primeiro foi do STF, depois do discurso do Lula, mas o que você acha que mudou e como essa mudança pode afetar o comportamento e o posicionamento dos investimentos a partir de agora até 2022, né, que é exatamente o ano da eleição. A gente pode falar do curto, médio e mais longo prazo, Caio. Caio, você está no mudo. Está no mudo. Agora sim. Deixa eu dar um passo atrás. Obrigado, Ricardo, pela pergunta e por pôr a bola em jogo aqui. Vou dar um passo atrás, não muito grande o passo, um passo de menos de um mês. Um passo ali de meados de fevereiro para cá. Não foi só o evento mais recente do FTF, foi uma série de eventos que não foram objetivos da economia, assim, não é uma mudança concreta de cenário, mas que muda a percepção de risco dos agentes econômicos, né? E começa com aquele evento da Petrobras. No meados de fevereiro, já tinha tido aquela discussão sobre o presidente do Banco do Brasil, a discussão sobre a mudança do presidente da Eletrobras, mas era num nível diferente do que aconteceu com a Petrobras, né? A forma como foi feita, né? E a motivação, ajuste de preços, etc., provocou uma reação importante no mercado e uma dúvida se nós estávamos entrando numa fase da relação do núcleo político com a gestão da economia diferente, né? Uma gestão mais, uma interação maior da parte política na gestão da economia. Na sequência, o evento do subsídio do combustível. Aquele também foi muito importante, as pessoas têm falado menos, mas a decisão de uma hora para outra, assim, sem muita avaliação técnica, de zerar os impostos
federais sobre combustível por 2 meses, né? E como a lei de responsabilidade fiscal não deixa você zerar sem aumentar outro imposto, teve que sair correndo, aumentar imposto em outros setores, bancário, setor químico, né? E é por 2 meses, quer dizer, o que vai acontecer daqui a 2 meses, né? Março, abril, em maio, o que vai acontecer? Ele vai voltar a subir os impostos ou vai tentar mais impostos em outras áreas? Deixa uma dúvida grande, né? Primeiro que já não é a tendência global subsidiar combustíveis fósseis, né? E gera essa incerteza para frente. Depois a tramitação da PEC. A PEC do auxílio emergencial, ela era importante para gerar âncoras fiscais de longo prazo. Tudo bem, vai precisar gastar mais agora? Infelizmente, a pandemia está horrorosa, né? Piorou muito nas últimas 3 semanas, acho que muito efeito ali da virada do ano, né? De uma série de fatores, a gente pode falar sobre isso. Mas era importante ser feito medidas de longo prazo, né? Que se permitisse controle de gastos mais para frente. Tudo bem, gasta mais agora, como você empurra o barco um pouco mais para o alto mar, o barco da dívida, mas dá uma reforçada no cabo da âncora para ter certeza que lá na frente esse barco vai voltar, né? E na tramitação, no fim, a tramitação foi ok, saiu alguma coisa ali, alguns gatilhos e tudo, mas no meio nós tomamos alguns sustos, né? E, principalmente aquele de tirar o Bolsa Família do teto e colocar 35 bilhões de reais em emendas parlamentares, uma situação ali que, para mim, era a caracterização do fim do regime fiscal brasileiro, né? Uma mudança mais profunda do regime fiscal brasileiro. Então, não aconteceu, né? Nada aconteceu ainda. A Petrobras nem trocou o presidente ainda, ele continua aumentando o preço. A PEC acabou sendo ok, né? Ainda não passaram os 2 meses do combustível. Mas o fato é que ficou um risco, ficou uma percepção de risco, especialmente porque a gente sabe que essas tentativas de maior gasto durante a tramitação da PEC vieram também da base do governo, né? Então, gera um risco fiscal para frente. E em cima de tudo isso tem uma piora dramática da pandemia, né? Esse ambiente todo deixou o Brasil mais incerto do que estava no passado, né? A nossa projeção, o nosso cenário mudou todo. Nós publicamos ontem uma revisão mensal de cenários, a gente publica todo mês, a gente publica novos números e faz um texto e tal. Aliás, recomendo todos a entrar no nosso site de conteúdos, está lá o texto bonitinho, tal, com todas as explicações. Nós mudamos todas as variáveis. Por quê? Porque maior percepção de risco afeta a taxa de câmbio. A taxa de câmbio é um ativo, é uma variável econômica, mas também é um ativo financeiro. Então, ele reflete esse prêmio de risco. Taxa de câmbio mais depreciada, a inflação é mais alta, especialmente no momento de desconfiança como esse, né? Aumenta as expectativas e tal. Inflação mais alta, o Banco Central tem que subir mais juros, né? Antecipamos a alta de juros, vai ser mais rápida. A alta de juros mais rápida, PIB cresce menos, volatilidade, pandemia, alta de juros, PIB cresce menos. Então a gente acabou de dar uma piorada em todo o cenário, não foi uma piorada dramática, porque ao final de contas não se materializou o pior cenário, né? Não se materializou o cenário de ruptura fiscal e tudo, mas esse ambiente mais volátil, mais incerto, nos coloca numa trajetória um pouco pior do que a trajetória que a gente tinha antes. Você citou os efeitos no câmbio, né? Mas eu acho que é interessante pensar ou tentar esclarecer um pouquinho os efeitos também na taxa de juros, na curva de juros, né? E como isso, essa incerteza e a curva de juros afetam o investidor também, porque esse é um outro aspecto interessante, né, Caio? Ô, Ricardo, eu queria só puxar aqui um gancho do que Caio conversou, porque quando ele falou naquele dia fatídico ali da história da Petrobras, que o Bolsonaro anunciou que trocaria o presidente, você chegou a dizer na live, pelo que eu lembro, que o cenário naquele momento estava mantido. O risco tinha aumentado, mas o cenário base permanecia o mesmo. Uhum. Hoje você trouxe um viés de que o cenário foi modificado e que todos os indicadores se transformaram por conta disso. Fala um pouco sobre esses 2 momentos aí, o que é que aconteceu daquela data para hoje, o que é que efetivamente quis dizer ali e o que é que está acontecendo agora, por favor. Eu acho que ali foi o primeiro passo, né?
E a gente desenhou um cenário naquele dia, que era o cenário seguinte, olha, se houver um cenário de ruptura maior, o paralelo ali era 2013, né, quando a presidente Dilma faz aquela intervenção no setor elétrico, e a partir dali você teve uma série de desdobramentos mais complicados, que geraram, que se espraiaram por outros temas da gestão da política econômica, inclusive a política fiscal e monetária. A gente sabia que a presidente fazia muita pressão no Banco Central, e o Tesouro Nacional começou a fazer aquelas contabilidades criativas, pedaladas, né, os bancos públicos faziam pagamento lá na ponta, o Tesouro Nacional não aportava nos bancos, isso não aparecia na contabilidade. Então, aquilo foi uma tendência. E a gente dizia o seguinte, olha, se for nessa tendência, é um cenário diferente, é um cenário de ruptura maior. Aí, o cenário que eu desenhei ali era um cenário mais feio, era um cenário que o câmbio ia para 6, 6,5, a inflação seria muito maior, a reação de juros teria que ser muito mais agressiva, etc. Né? A gente fez um desenho ali num cenário um pouco mais... E eu falei, olha, está cedo para a gente dizer se nós estamos nesse... Se mudou o cenário ou nós estamos nesse cenário mais negativo. Acho que a resultante que nós estamos vendo agora é que nós não fomos para o cenário negativo, mas o cenário anterior ele não é mais possível, digamos, em sua plenitude. O câmbio, se olhasse só por termos de troca, balanço de pagamento, né, exportações, etc., se eu comparar com outras moedas, né, da América Latina, outras moedas de commodities, que a gente chama, né, exportadores de commodities, era para o real estar tranquilamente ali em 4,7, 4,6, tá? E a nossa projeção era 4,9, a gente dizia, eu acho que vai para lá, não vai tudo, mas vai para lá. Agora a gente mudou de 4,9 para 5,3, né? Ainda estamos vendo uma acomodaçãozinha, mas não é mais o 4,9. Acho que não chega mais lá. Acho que esse cenário ficou, mesmo que as coisas deem tudo certo, as pessoas sempre vão falar, mas o Bolsonaro vai querer gastar mais a qualquer momento. Mas será que não vai ter uma intervenção na próxima esquina? Eu não mencionei, até o Ricardo, me desculpa, a sua pergunta começou com a história do Lula e eu acabei não falando sobre ela. Temos aqui agora uma polarização política, ainda que o discurso do ex-presidente Lula não tenha sido de embate, mas, no mínimo, parece que aqueles cenários alternativos de uma candidatura nova, né, de centro, diferente, diminui muito a probabilidade. Né? Parece que, independente de se eles vão brigar muito ou brigar pouco, não parece que outro candidato vai se cacifar que não Lula e Bolsonaro. Né? Então, por esse ponto de vista, já tem afeta os cenários. Então, acho que esse é um pouco o efeito, né? Queria até aproveitar fazer uma pergunta, porque o Ricardo tinha comentado uma questão aí sobre o juro antes, e aí você falou um pouquinho aí sobre o cenário que vocês estavam trabalhando e com o seu cenário de câmbio, e aí eu acho que essa questão do juro é importante, porque o que acontece? A gente está aí, né? A inflação chegou hoje 5,2, tudo bem que a gente tem aí um desafio para a inflação até o meio do ano, porque a inflação no meio do ano passado foi muito baixa, né? Então, no ano a ano, a gente vai trocando inflação baixa por inflação mais alta e tal, né? Existe uma expectativa de que a inflação caia no segundo semestre, mas a gente está cada vez com o juro real mais negativo. E com câmbio muito depreciado, com preço do petróleo no mercado internacional aumentando, todos os cenários apontando para a inflação mais alta do que todo mundo esperava antes, risco fiscal, que você já disse aí, absurdamente, assim, bastante claro para todo mundo, né? Eu gosto de lembrar que a gente gastou ano passado o que a gente planejava economizar em 10 anos com a reforma da Previdência, né? Então, basicamente o mesmo número, né? Que a gente planejou, que a gente economizava na Previdência foi o que a gente gastou no ano passado, de primário 750 bilhões de reais, mais ou menos. Então, quer dizer, tem um risco fiscal enorme que tem impacto sobre o câmbio. Então, o que eu estou dizendo é assim, tudo diz que o câmbio, tudo diz que o juro vai ter de subir mais. Quando a gente olha Focus, está lá ainda Focus resistente, dizendo que Selic 4% no final desse ano, 5,5% no final do ano passado. Eu acho extremamente otimista. O que você acha que... Você também acha otimista? O que você acha que vai acontecer com o juro? Olha, Reginaldo,
essa é uma pergunta-chave aqui, porque, de fato, assim, primeiro, não faz menor sentido mais ter juros de 2%, né? Isso seguramente, porque era um momento completamente diferente, né? Agora a gente está com a economia, né, recuperando, inflação bem mais alta, economia mundial muito diferente do que estava ali, né? Então, tem que mudar. Qual o ritmo de alta de juros? Inicialmente, para você ter uma ideia como essas coisas mudam e o mercado vai num humor de um lado para o outro. Eu me lembro quando entrei na XP, o consenso de mercado era que não teria alta de juros esse ano, né? E eu achava estranho. Eu falei, não, o IGP já estava em 30% naquele momento, lá em outubro do ano passado. Já estava em 30%, já estava lá em cima. Eu me lembro que o primeiro relatório que eu fiz aqui, eu botei esse gráfico. Falei, peraí, esse gráfico aqui vai gerar pressão para frente, né? Então, eu acho que o Banco Central vai ter que reagir. Tá certo que o mundo inteiro está com juro baixo, tal, isso faz diferença também, mas ele vai ter que reagir de alguma forma. E de lá para cá, só que o Banco Central também vinha com uma discussão assim, não, por enquanto não é importante, é um choque temporário, eu acho que o Banco Central também estava com medo de subir, com juro muito alto, tal, também estava com medo dessa sinalização, que parecia ser importante naquele momento. E acho que essa combinação de risco fiscal, câmbio depreciando, tal, e uma sensação, uma postura um pouco tranquila, talvez tranquila demais do Banco Central no momento inicial, acho que gerou uma expectativa de inflação que começou a subir, e agora claramente o Banco Central ficou atrás da curva, né? Que é o que a gente fala né, tecnicamente a gente fala atrás da curva quando ele perdeu o time, né? Ele tem que correr atrás do prejuízo. Agora, então, a que ritmo correr atrás do prejuízo? Me parece assim que essa é uma discussão que eu fiz até num outro grupo de economistas. Qual o nível de juro que ele deveria estar agora? Já devia estar em, sei lá, 4,5, 5, que ainda é um juro baixo para o Brasil, né? Bom, se devia estar em 4,5, 5, a gente tem relativa segurança disso, por que já não subir logo, né? Faz 3 altas de 100, só para já chegar um pouco mais rápido, depois pensa um pouco mais na frente, né? Então, essa é uma alternativa. Aí, olhando para o tamanho da inflação, para as pressões aqui na frente, talvez precise mais do que isso. Precisa de um juro real de 1%, 2%, que significa a Selic chegando a 6%, 7% lá na frente, mais rapidamente, de fato, né? Por outro lado, tem um desemprego muito alto, e nós estamos entrando num novo momento da pandemia aqui, que eu acho que vai deixar o Banco Central mais preocupado com os efeitos desse negócio, né? A dinâmica de mortes... Sobre o PIB, né, esses dias, né? Que é mais preocupado com o efeito deflacionário, né? Isso, o efeito de desemprego vai fechar. Não é como no ano passado, porque no ano passado foi no mundo inteiro, então caíram commodities, a gente teve de fato uma contração de demanda e não tinha os auxílios vieram depois, né? Eu acho que a combinação, isso o Banco Central concorda, que eu já vi eles falando isso, a combinação pandemia-auxílio foi inflacionária, porque a pandemia foi desse tamanho e o auxílio foi desse tamanho, assim, né, na economia. O auxílio foi 3, 4 vezes maior do que precisava e aí gerou inflação mesmo. Agora é diferente, porque agora o auxílio já está aí, né? Tudo bem que ficou 1 ou 2 meses sem, mas já vai ser implementado de novo. Tem muita incerteza. Então, a minha impressão é que ele vai começar com 50 para dar o pontapé inicial, mas vai fazer uma análise meio desse tipo. Olha, vou precisar fazer um ajuste que talvez seja mais rápido, começo aqui com 50 e avalio no mês a mês. Se as coisas melhorarem muito e o câmbio, por qualquer razão, voltar para baixo de 5, aí eu ganhei um tempo. Aí eu vou mais devagar. Se continuar 5,80, como estava até 2 dias atrás, aí eu acho que ele acelera. Então ele vai calibrando ali. Começa, mas assim, você tem toda a razão que 5% hoje, que acabou sendo o nosso cenário, nós colocamos 5% para esse ano, me parece piso. Se me falar assim, vai ser diferente do seu 5%, eu vou falar, então é mais, não é menos. É interessante. Eu acho que esse é um ponto que chama a atenção de todo mundo que tem dinheiro investido hoje, né, que é a velocidade do crescimento da Selic, da subida da Selic, e um outro aspecto que você falou e que eu acho que vale a pena discutir, é o efeito da Selic no câmbio, né? Então, se a gente tiver uma aceleração maior da Selic, que efeito você espera no câmbio?
E como é que isso, o investidor que está olhando os fatos pode se posicionar com relação a isso? Em teoria, ele tende a ser bom para o câmbio, né? Quanto mais rápido ele sobe os juros, mais tende a atrair capital, né? Diminuir o diferencial de juros. Tem um certo consenso de que o juro está baixo demais. Então, se ele fizer, vamos supor que ele decida fazer 1 ponto percentual na semana que vem e não meio. Ninguém vai dizer assim, está completamente errado, o juro não deveria estar em 3, deveria estar... Não. Porque todo mundo acha que o juro deveria estar mais do que 3, né? Ou vai ficar mais do que 3. Então, se ele der o primeiro passo mais rápido, né? Eu só acho que vai ter um impacto do risco, né? Que você comentou antes. Porque eu ia fazer isso. Esse contraponto, continua, Reginaldo, que é bom. Passada, né? Eu acho que é isso. Assim, semana que vem ele passa de 2 para 2,5 ou de 2 para 3, tudo bem, meio ponto. Concordo com você, 550 pontos base. Não sei se eles dariam esse passo de uma vez, até porque, não sei, se passaria às vezes uma sensação do Banco Central dizendo assumindo que estava atrás da curva, né? Mas como tem o risco todo envolvido, riscos gerais, eu não sei o tanto que o câmbio responderia no curto prazo. Você não precisaria acumular mais tempo de altas para aí sim a gente ter uma reversão do câmbio. Não sei aí até... Você acha que 0,5% a mais faria alguma diferença nesse momento para o câmbio? Você acha que teria? Não, eu acho que o que aconteceria é que as pessoas iam colocar um ciclo muito maior na conta, né? Então, a perspectiva de que é o seguinte, o Banco Central vai subir bastante os juros, então traz um pouco de credibilidade, porque uma das consequências daqueles fatos todos que eu descrevi, que começou lá na Petrobras, é um pouco a desconfiança de todo mundo sobre a gestão de política econômica em várias áreas, né? Por isso que eu fiz o paralelo lá com 2013. Em 2013, aquilo era um sinal de que, o governo o Planalto está interferindo na economia pesadamente em todas as áreas, né? Uma alta de 1 ponto percentual, ainda que tenha autonomia do Banco Central, já aprovada, estamos num mundo diferente, mas seria um certo grito de liberdade, né? Acho que o mercado olharia e falaria assim, pô, esse cara aí tá trabalhando com autonomia, com independência, vai pôr a inflação na meta. O contraponto que eu queria fazer, por outro lado, é o seguinte. Primeiro, muitas vezes uma ação mais agressiva dessa assusta. E as pessoas falam, peraí, esse cara está vendo uma coisa que eu não estou vendo, que ninguém está vendo, né? O Banco Central tem mais informação e aí o tiro sai pela culatra, né? E uma outra coisa que é interessante não, trágico, na verdade, o nível de dívida que nós estamos e com o encurtamento de dívida que foi feito no final do ano passado, para poder emitir o suficiente para pagar essa previdência que o Reginaldo bem lembrou, em um ano, né, uma economia da previdência em um ano, o Tesouro teve que encurtar a dívida. Hoje, cada 1 ponto percentual de alta de juros são 35 bilhões de reais a mais por ano de despesa com a dívida. Então, se ele subir o nosso cenário, que eu acho que é o mínimo que ele vai fazer, que é ir de 2 para 5, já é mais de 100 bi de reais que ele vai ter que gastar por ano com o juro da dívida. Que é 3 vezes o que se esperava inicialmente do auxílio emergencial, que ficou se discutindo, não, 40, 30, 40, 30, 40, aí numa tacada do juro vai 100 bi, né? Então, fiscal sempre, né, Caio? Que a gente não vai escapar exatamente. Eu diria que a gente diz que é o que, assim, a gente caiu no cenário de dominância fiscal, infelizmente, no Brasil, né? Ou seja, o cenário fiscal, ele ocupa todo o cenário econômico, a situação fiscal, e a gente pode chegar, e eu acho que assim, isso já teve essa discussão no passado, para o próprio Brasil em 2002, 2003, a gente chegou a ter essa discussão sobre dominância fiscal, que era, se a inflação sobe muito e o Banco Central aumenta o juro, eu posso ter uma situação no qual a inflação não cai. A inflação aumenta porque a dívida cresce tanto
a gente pode ter impacto sobre o câmbio, riscos. Então, acho que assim, a gente não consegue escapar. Com uma dívida em 90% do PIB e um déficit nominal no ano passado de 13%, acho que a gente não consegue escapar de discussão fiscal para nada que a gente for falar em cenário de juro, câmbio, investimento. A gente sempre vai voltar para isso de um jeito ou outro. Esse é um ponto importante, fazendo a mediação aqui, porque o investidor, de um lado, não pode tirar o olho da questão fiscal e de tudo aquilo que afeta a questão fiscal, e a necessidade de tentar entender, né, como se posicionar em função de qualquer possível mudança nesse aspecto. Mas agora, voltando para essa questão fiscal, né, a gente passou por toda esse Bolsonaro com Petrobras, presidente falando em fatiar a PEC, né? Aí, de repente, aparecem duas figuras no Congresso fazendo um papel que deveria ser do próprio presidente, né? De, não, peraí, não é bem assim, vamos olhar pela responsabilidade aqui e tal, responsabilidade fiscal e tal. Mas, na visão de vocês, assim, o risco agora é menor do que era em fevereiro, né? Ou vocês enxergam menos risco no aspecto fiscal do que enxergavam em fevereiro, ou muito pelo contrário, né? Esse dilema do Banco Central de quanto aumenta os juros versus o aumento da dívida pode ter um rebate muito pior do que aquilo que a gente enxergou até agora, ou pelo menos percebeu até agora. Em outras perguntas, você enxerga o mesmo risco hoje do que você enxergava na terça-feira, do que você enxergava em fevereiro, ou você está vendo um cenário um pouco melhor, ou muito pelo contrário, né? Caio, depois Reginaldo. Eu vejo um cenário hoje mais arriscado, né? É um risco que foi um aumento controlado de risco, digamos. Porque, de novo, né, ao fim e ao cabo, a PEC tramitou e o teto de gastos foi mantido e o auxílio emergencial foi limitado, né? E alguns gatilhos foram colocados, especialmente aquele gatilho que o gatilho do teto mesmo, né? Porque quando o teto de gastos foi implementado lá atrás, teve um problema na redação dos gatilhos. O que são os gatilhos? São botões que você aperta para reduzir despesas obrigatoriamente quando a despesa está alta demais. Proibir novas despesas obrigatórias, proibir despesas recorrentes, proibir aumento de salário. Tem uma série de proibições que você tem, de vedações, né, que você é obrigado a cumprir quando o teto está ameaçado. Só que na redação original era o seguinte: estas vedações elas só eram gatilhadas, né, engatilhadas, né, quando o teto era rompido. Só que você não pode romper o teto. A Constituição não deixa você romper o teto. Então, esses gatilhos não serviam para nada, na verdade. Porque eles estavam aqui em cima, né? O teto está aqui, o gatilho está aqui. Ah, não, quando estoura o teto, você aciona esses gatilhos e a despesa volta. Só que você nunca vai acionar os gatilhos. Então, ficou um negócio meio... O que essa PEC faz? Ela traz os gatilhos aqui para dentro, né? Ela traz o gatilho para 95% do teto. Então, quando a despesa obrigatória chega em 95% do teto, aí você dispara os gatilhos e começa a reduzir a despesa. Só isso eu acho que já foi um grande avanço, e o principal dos gatilhos é vedar aumento de salário, recompondo a inflação, que dá 13, 14 bi por ano. Então é um avanço. Então, ao fim da história, digamos, a economia venceu aquele que queria gastar mais. Só que aquele que queria gastar mais não está lá no... Você está no seu Forte Apache aqui lutando e o cara que quer gastar mais está lá do outro lado, né? Então você atira, abaixa, não sei o que e tal. Não, o cara que quer gastar mais está aqui dentro do Forte Apache, entendeu? E vai continuar por aqui, pelo menos por mais 2 anos. Então, o risco vai estar sempre ali, né? Você deu uma bobeada aqui, aparece o risco de novo. Então, isso ficou claro que vai ser de forma um pouco mais permanente para frente, sabe? Então, acho que esse é o problema fiscal maior. E aí, voltando à história do juro, quer dizer, o Banco Central tem que subir juro mesmo. E vai piorar a dinâmica da dívida, paciência, mas é melhor ele subir do que deixar a inflação embora, né? Eu concordo que, assim, o que acontece? A gente olha no ano passado, a gente teve uma explosão da dívida no ano passado, porque qual que é o azar todo, né, da situação, só para a gente lembrar?
é que quando a Covid chegou, e a gente foi atacado pela Covid no ano passado, o problema é que a economia brasileira tinha uma comorbidade que já era uma dívida em crescimento muito alto, que tornou a doença para a gente muito pior do que para outros países, né? Então, a gente já vinha com uma dívida em crescimento acelerado, isso veio... A gente já vinha trabalhando, inclusive, com o teto do gasto e tudo mais, porém, aí, nesse sentido, a gente teve lá um crescimento só do auxílio emergencial no ano passado foram quase 300 bilhões de reais. Quando a gente junta todas as medidas de manutenção de emprego e renda, quando a gente junta a queda de arrecadação e tudo mais, é por isso. Aí a gente foi para 90% do PIB de dívida, mais de 700 bilhões de reais em déficit primário, 13% do PIB em nominal. Então, no ano passado, o risco fiscal era muito claro, porque a gente ainda tinha a incerteza sobre qual seria o tamanho da queda do PIB e tudo mais. Quando chegou no final do ano, houve um otimismo. Essa pergunta feita em novembro ou dezembro do ano passado, a resposta era muito mais otimista, porque a gente imaginava que teria crescimento da economia esse ano, o cenário da inflação era mais positivo ou parecia, então não tinha uma expectativa de crescimento tão acelerado do juro, então a gente pensava, teremos tempo. Isso era mais ou menos a ideia ali em novembro, dezembro, a gente falava assim, não, a gente vai ter tempo para controlar a situação fiscal ao longo do tempo, o ano de 2021 vai ser mais tranquilo, a economia vai crescer 3,5%, o que seja, isso vai ajudar a resolver a dívida e tudo mais. O que aconteceu? Chegou o primeiro trimestre desse ano, a gente já sabe que a economia não vai crescer tanto quanto a gente imaginava, vai crescer 3% e tal, né? Mas assim, não vai crescer tanto, vai demorar um pouco mais. A gente tem problemas de inflação e o risco fiscal continua por uma série de motivos. Eu, por exemplo, a PEC emergencial ontem, eu acho que foi importante os gatilhos, mas, por exemplo, o fato de, no final, a gente ter retirado do texto de aprovação as restrições de promoção e progressão de carreiras, mostra que qualquer ajuste fiscal no Brasil vai ser muito mais difícil do que a gente imaginava, porque a gente não vai conseguir controlar funcionalismo, que é o principal item. Quer dizer, vai conseguir controlar ali, talvez segurando aumentos e tudo, mas assim, a pressão por gasto público é extremamente alta e não tem cooperação, né? Então, eu acho que hoje a gente tem um risco fiscal considerável para a economia brasileira. Isso vai ter impacto aí sobre juros. Eu acho que hoje, na verdade, esse é o principal desafio quando a gente olha para o Brasil 2021, 2022, e, na verdade, quando a gente olha para 2025, 2026, continua sendo isso. Boa notícia, o teto continua. Essa é a boa notícia. Acho que se o teto tivesse caído, e eu acho que houve esse risco, aí a gente teria aí sim seria uma situação muito, muito pior. Interessante, porque tentando fechar aqui, Lucas, parece que você vai querer fazer uma pergunta, ou não? Tentando organizar aqui, o que eu estou entendendo e o que a gente enxerga é que tivemos uma percepção maior de risco, o risco continua, né? Teremos um ajuste fiscal, não por conta... teremos um ajuste de política monetária, não porque a economia está crescendo, mas por um descompasso da inflação, né? Por uma situação mais... que não é como o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Que se sinaliza lá o spread do Treasury de 1,5 para 2, mas isso por conta de um crescimento real da economia, que é saudável. É pelo motivo ruim, não pelo motivo bom, né? Exato. Eu não queria ser tão, mas enfim. Né? Mas temos o risco aqui. Então, se a gente tem o risco aqui, significa que teremos volatilidade, naturalmente, em 2022, eu acredito que teremos muito mais. Mas o investidor que olha bom, eu não quero correr tanto esse risco, né? E a gente pode, então, tirar o olho do Brasil e olhar para o mundo. O que você diria do mundo, Caio? O mundo fora Brasil, quer dizer, tirando a América Latina, né? Estados Unidos, Europa e Ásia, né? Claro. Olha, o mundo continua muito bem. Continua, claro que, considerando a pandemia, né, bem na medida do possível, porque a gente ainda está com uma situação complexa, mas a vacinação está avançando num bom ritmo nos Estados Unidos, no Reino Unido e na China,
né, que são importantes locomotivas, especialmente Estados Unidos e China. A atividade econômica indo muito bem, né, produção industrial, venda no varejo e tal. Com a recuperação, com a reabertura da economia, finalmente nos Estados Unidos o mercado de trabalho começou a andar, né? A economia toda está vindo bem e o mercado de trabalho muito ruim, sem criar postos de trabalho. Quando a gente olhava para os números, estava sendo criado postos de trabalho em lugares que não eram tão afetados pela pandemia, mas a pandemia ainda estava segurando. Veio a vacina, caiu mortes, começou a abrir, o mercado de trabalho recuperou, né? Então, o que está acontecendo nos Estados Unidos é uma normalização, né? Estamos voltando ao normal. Antes da pandemia, a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos era 1,9, 2, por ali. E já era considerado um nível baixo. Se você pegar historicamente, esse juro vem lá de 6,5, 6 e pouco, vem caindo, tal, tá 2%. 1,9, 1,8 às vezes. É baixo, super baixo. Veio a pandemia toda, isso aí caiu para 0,6, 0,7. Com a normalização, a economia voltou a abrir. Tem quase 3 trilhões de dólares para entrar na economia. 1 tri do ano passado e mais 2 tri que o Biden assinou hoje, né? Então, isso vai... A economia já está voltando, os dados estão fortes, a inflação está voltando ao normal e ainda tem 12% do PIB de estímulo para entrar nessa economia. Então, não faz nenhum sentido o juro estar no patamar que estava antes da crise. Quer dizer, durante a crise. Ele tem que, no mínimo, voltar para o patamar de antes da crise. Então, ele está saindo lá do 1, do 0,8, do 0,9 e tal, e está indo para perto de 2. Hoje ele está em 1,5. Né? Então, ele está passando aqui, ó, né? Só que quando você olha esse movimento, essa história é uma maneira de você contar essa história. Agora, este movimento pode ser o seguinte, não, na verdade o que está acontecendo, os Estados Unidos está indo para o superaquecimento, vai ter inflação, e ele não está se normalizando para 1,92, esse é um processo de alta do juro que o juro vai embora. Né? Esse é o cenário ruim, é o cenário de superaquecimento de inflação, que aí o Banco Central vai ter que subir o juro lá, né? O Fed vai ter que subir o juro muito antes. Né? Por enquanto, olhando só para o termômetro, não dá para saber, porque a temperatura normal é 37, a gente está vindo ali do 34, 35, 36, fala, por enquanto, agora, se bater no 40 é um problema. Só que não chegou nem na temperatura normal ainda. Nossa avaliação. Ainda tem bastante ociosidade na economia, especialmente no mercado de trabalho. Então, a inflação está bem baixinha ainda. Então, acho que tem bastante espaço para a economia crescer e se normalizando. Este risco de superaquecimento, se aparecer, vai aparecer, eu acho que mais lá para meados do ano que vem. Dito isso, acho que 12% do PIB de estímulo, quase 2 tri de estímulo adicional agora, me parece exagerado, me parece alto demais, e aí, na verdade, não sou só eu que estou falando, são grandes nomes da economia mundial, Laura Summers, Olivier Blanchard, Kenneth Rogoff agora, que eram a favor de gastar mais, porque se você perguntar para qualquer economista, e o Reginaldo está aqui para não me deixar mentir, se você prefere inflação ou deflação, ele prefere inflação, porque inflação eu sei reagir, né? Deflação é um problema. O Japão caiu lá na década de 90 e nunca mais conseguiu sair. Então, olha, está com risco de deflação? Erra para cima. Agora, até esses caras já estão dizendo, peraí, você está aquecendo demais a economia, toma cuidado. Né? Esse é o debate. Mas eu acho que é um debate que não vai trazer problema para nós, é um debate ainda, esse risco se materializar vai ser lá na frente. China está bem, Europa está um pouco para trás, está crescendo menos, foi mais afetada pela segunda onda e está pior. A Europa também não é muito boa de administração, de gestão, tal. Então eles também demoraram para comprar as vacinas, se enrolaram lá, e a vacinação ficou um pouco para trás nesses países. Então acho que vai demorar um pouquinho mais. Mas, enfim, eu acho que o mundo não é aquele mundo que venta muito forte, como foi no segundo semestre do ano passado, e nós não aproveitamos, mas também não é um mundo que não vai nos trazer problema. Eu acho que é um mundo que ajuda ainda. Faz sentido, então, com essa análise, você e Reginaldo, na visão de vocês, né? Com o Risco Brasil, o
que está acontecendo lá fora. Claro que a diversificação internacional sempre foi importante para a gente, né? E eu acho que agora, dentro desse cenário, talvez ela seja muito mais relevante. Ainda mais. Né? Ainda mais relevante. Faz sentido esse viés, né, de colocar muito mais dos recursos distribuindo Estados Unidos e China, Estados Unidos e Ásia. E quais seriam as áreas que vocês acham que teriam maior impulso, vamos dizer assim, maior vigor, em função exatamente desses esteroides todos que foram colocados na economia? Você diz na economia brasileira ou na economia mundial? Fora do Brasil. Fora do Brasil. Fora do Brasil. Olha, acho que um comentário sobre fora do Brasil especificamente. Eu acho assim, China vai ser o motor de crescimento esse ano, estão mantendo juros estáveis, expectativas de crescimento, isso inclusive com impactos aí, tem impacto sobre o preço de commodities e sobre a própria economia brasileira. Eu acho que isso, com certeza, esse daí eu acredito que vai ser a tônica desse período agora. Concordo aí que a Europa, um cenário muito, muito pior, Estados Unidos um pouco melhor, mas também assim, não vai ser igual à China. Acho que cada vez mais a Ásia vai ser o motor de crescimento. E aí, especificamente, quando a gente olha para o Brasil, dadas, né, o relacionamento da economia brasileira com a economia asiática, principalmente chinesa, eu acho que a gente vai ter aí alguns impactos positivos relacionados a isso. Querendo ou não, o Brasil está cada vez mais dependente desse relacionamento com a economia asiática. Eu não vejo muita alteração nisso aí para os próximos anos. O que você está dizendo, então, é que realmente a gente deve estar entrando num ciclo de commodities. Então, apesar de todo o risco, Bolsa Brasileira, principalmente no aspecto de commodities, apesar da volatilidade, ainda pode ser uma boa escolha. Caio, queria lhe ouvir também. Aí eu vou complementar, Caio, dizendo o seguinte: no relatório que vocês levantaram, revisaram o PIB, revisaram o dólar, revisaram os juros, mas não revisaram o Ibovespa. E em março agora, o índice Ibovespa teve uma perspectiva de 135 mil. Ela está mantida dentro dessa perspectiva de novo cenário que vocês fizeram? Continuamos com 135 mil pontos nesse ano no Ibovespa? Olha, fazendo disclaimer aqui que são áreas diferentes, né? A área de estratégia de renda variável é uma área separada aqui da nossa área de projeções econômicas. Eles, obviamente, levam em conta as nossas projeções e outros fatores ali, né, para fazer os ajustes de projeção. Eu sei que essa projeção não mudou, não sei se está em vias de mudar, não sei se está sendo estudada alguma mudança. Mas eu acho que ainda me parece uma boa projeção no seguinte sentido, né? Não necessariamente a Bolsa Brasileira ela deve seguir o PIB brasileiro, né? A Bolsa Brasileira tem uma composição diferente do PIB brasileiro, especialmente no ponto que o Ricardo colocou de commodities, né? A parte de commodities, a parte internacional da Bolsa Brasileira, papel e celulose, mineração, agricultura, né? Infelizmente, petróleo, a gente não sabe, né? Se fosse uma empresa privada, a alta do petróleo normalmente beneficiaria a Petrobras, mas como tem esse efeito da gestão, fica um ponto de interrogação. Tanto que a gente não tem a Petrobras na carteira. Mas esses caras, eles estão se beneficiando duplamente do preço internacional e do câmbio depreciado pelo risco fiscal. Para esses caras especificamente, o risco fiscal, de certa forma, moderado, claro, desde que não exploda o país, um pouquinho mais de risco fiscal é mais câmbio, que é mais receita para o exportador, né? Então, eu acho que é um tema que é um tema setorial. Acho que a análise do investimento em renda variável daqui para frente é uma análise cada vez mais, embora
Você tem me perguntado sobre o índice Bovespa. O índice Bovespa, no fim, é um benchmark, então, teoricamente, você está... Né? Mas eu acho que eu olharia menos para o índice Bovespa e olharia mais para a composição setorial e quem se beneficia, quem se prejudica mais, né, o relativo, neste cenário de um pouco de mais risco, mais volatilidade, mais incerteza, mas que lá fora está muito forte. Né? Então, eu acho que a gente tem que mergulhar um pouquinho mais aqui, e fazer uma análise setorial. É para sair de bolsa? Eu acho que de jeito nenhum. Eu acho que tem muita coisa boa ali e enfim, o Brasil também tem um mercado consumidor interno que garante muita coisa, mas eu acho que a análise tem que ir além do índice Bovespa daqui para frente. Eu acho que tem, antes de passar para a Reginaldo, acho que tem outro aspecto interessante. O fato da volatilidade também gera oportunidades para quem trabalha com juros e moeda. Né? Então, mais risco pode trazer um melhor desempenho para os fundos multimercado também, ou não? Gera certamente oportunidade. Né? Teoricamente, a taxa de administração do fundo de multimercado nós pagamos justamente para ter um gestor lá que é multimercado, né, e vai aproveitando oportunidades em todos eles. Então, teoricamente, gera mais oportunidade, obviamente tem mais risco, mas eu gosto mais, num ambiente como esse, de fundos multimercado, do que eu mesmo fazer a minha aposta aqui nesse segmento, naquele segmento. Eu, pessoalmente. Né? Embora, na minha visão, eu acho que a curva de juros, né, um pouco na linha do que o Reginaldo falou, eu acho que o Banco Central vai subir juros, pode subir bastante, e a curva de juros precifica toda essa alta. Então, para mim, se você fizer uma posição, especialmente uma posição de carrego, uma taxa pré-fixada de 3 anos, 4 anos, me parece uma boa taxa. Pode ser que você perca dinheiro no market-to-market um pouco mais? Pode ser. Mas já está em nível. Se você pensar, vou colocar lá, pegar um pedaço do meu patrimônio, colocar lá, esperar daqui 3 anos e receber uma taxa de 7% ao ano, 7 e pouco por cento, parece bom. Né? Parece bom. Então, não, mas se o Banco Central subir mais, esse 7 vai para 7,5, você vai perder no market-to-market. Verdade. Se você tiver com uma cabeça de trading, ainda precisa tomar um pouco de cuidado, mas uma cabeça de comprar o ativo e segurar, é uma boa taxa. Eu só complementaria o seguinte, né, que com a volatilidade que a gente deve ter nos próximos meses e com a quantidade de emoções que a gente pode ter de agora até o meados do ano que vem, mais do que nunca, quando a gente pensa em bolsa, vai valer as duas regras básicas, diversificação e longo prazo. Acho que assim, pressa, no momento que a gente está agora, e com a série de riscos e variáveis que a gente tem, vai gerar ansiedade e riscos aí da pessoa tomar decisões, sabe, que vão se mostrar equivocadas e muito susto. Acho que mais do que nunca é uma questão agora de longo prazo. A gente deve ter momentos de muita volatilidade de agora até os próximos meses, né? Excelente. Esse ambiente de incerteza de juros, né, onde tem algumas pessoas, alguns gestores trabalhando com a taxa de 4% no final do ano, outros com a taxa de 6%. Nesse ambiente que tem muita incerteza, o gestor que conseguir acertar ali o caminho dos juros, esse gestor vai trazer muito alfa, muita receita para o fundo. Porque tem um prêmio de juros alto, né? Na curva de juros tem um prêmio bom. O negócio é acertar exatamente esse prêmio. Acertar, né? O movimento do cupom prêmio. Ali. Mas o que eu queria agora voltar para a inflação. O Reginaldo falou ali atrás, né, a inflação em 5,20, né, o IPCA em 5,20. É claro que os instrumentos de política monetária nem sempre agem com a velocidade que a gente pretende, né? Há uma defasagem entre a aplicação e o resultado, em alguns aspectos. Na inflação é assim também. Ou quem está hoje olhando os títulos IPCA+, né, que sejam os títulos bancários, sejam as debêntures com um prazo um pouco mais longo, né, existe ainda um prêmio muito bom, quem considera esse segmento ou essa classe de ativos, ou, nesse caso específico, dada a situação brasileira,
o resultado pode vir mais rápido, a inflação pode... que é uma situação totalmente atípica. Eu não me lembro da gente ter vivido nada parecido, acho que nunca vivemos, né? Então, qualquer coisa que a gente fale aqui, na teoria, como o Caio fala, na teoria pode funcionar, mas na prática pode ser diferente, né? Então, esse prêmio ainda vale a pena apostar, principalmente nos títulos mais curtos, até 2022, 2023, ou vocês acham que o efeito disso na inflação vai ser mais agressivo, né? Do que vem pela frente vai ser mais agressivo? Quer começar? Você vai falar primeiro? Pode falar dos títulos, depois eu queria fazer um comentário sobre a inflação, um pouco, Caio. Tá bom. Olha, esse negócio de título de inflação, você precisa tomar um pouco de cuidado. Porque a gente fala o seguinte, olha, é um título que traz IPCA mais, sei lá, 3, IPCA mais 2, IPCA mais 4, é inflação mais um prêmio. Aí você fala assim, bom, eu acho que a inflação vai subir. Então eu vou comprar esse título porque eu vou ganhar mais, né? A inflação vai subir. Mas se a inflação subir e o Banco Central for um Banco Central que faz o seu trabalho de trazer a inflação para baixo, ele vai subir a Selic mais do que subiu a inflação. Então o juro real, que é esse mais, né? IPCA mais 2, IPCA, vai abrir para frente. Então você acha que a inflação vai subir, compra um título de inflação mais 3, este mesmo título, daqui a 6 meses, pode estar inflação mais 5, né? E na marcação a mercado, você vai tomar um prejuízo muito importante, né? Você falar o seguinte, não vou nem olhar para isso. Eu acho que a inflação nos próximos anos vai ser alta, 3% de juro real para mim está ok, comprei esse título, vou levar o vencimento, nem olho, né? Você vai levar aquela inflação mais os 3, ok. Mas se você pensar com uma cabeça de novo de trading, como a gente fala, né? Compra aqui, eu quero saber como é que está a minha carteira daqui a 3 meses, aquela posição ela pode sofrer. Né? Então, num momento em que a inflação sobe, normalmente o juro real sobe junto. Né? Então, na verdade, se você está pensando em ter ganho de capital para além de simplesmente aí tem que tomar um pouco de cuidado e tentar acertar um momento em que a inflação faz o seu platô e a partir dali os juros vão poder cair, né? Porque o Banco Central, como é que funciona? A inflação sobe, o Banco Central sobe o juro. A inflação cai, depois o Banco Central cai o juro. O melhor momento para você comprar um título de inflação é quando a inflação está lá em cima, né? E o juro real está alto. Aí você ganha na marcação a mercado, digamos. Você tem ganho de capital. Embora a variação do indexador vai ser menor para frente. Então, depende muito da cabeça do investidor. Quero comprar um título aqui, 4% para mim de juro real tá bom. Vou comprar, pode ir para 5%, não importa. 4% para mim tá bom, eu quero garantir aqui, não vou olhar. Parece bom. Se não, se você está preocupado com o dia a dia, é melhor pensar nesse tema da alta do juro real, que normalmente acompanha a alta da inflação. Ou seja, se a curva continuar para cima, o trade não vai ser bom. Se a curva de juros futura empinar para baixo, o trade pode ser bom. Agora, se você está comprando para segurar até o vencimento, dentro da tua carteira pode fazer todo sentido. O que você disse é que pode ser que, dada a situação atual, os títulos muito curtos podem não ser interessantes, né? Porque a gente pode ter uma esticada muito grande da Selic, né, para combater a inflação e nisso daí prejudicar você mesmo carregando até o final. Você pode ter uma perda de capital. Interessante, isso. Boa observação. O título mais longo, normalmente já tem esse risco da alta da Selic, então já está captado. No curto, o Banco Central pode surpreender. Eu concordo, e o ponto que eu falei, eu tinha até falado que eu queria comentar sobre a inflação, que eu acho isso, assim, eu acho que existe um risco de surpresa inflacionária de agora até o final do ano. Se a gente repara os 2 últimos anos, as expectativas de mercado sempre têm errado a inflação ao final do ano, porque a gente tem tido surpresas inflacionárias ao final dos anos. Então, a gente teve no final... Isso aconteceu no final de 2019, isso aconteceu de novo no final de 2020. Então, o mercado foi seguidamente otimista com a inflação. Quando chegou no último trimestre, nos 2 anos, houve surpresa da inflação. Isso aconteceu de maneira muito forte no ano passado.
E no ano passado com um problema maior, porque isso foi muito puxado pelo IGPM. Tudo bem que aí a gente tinha impacto de câmbio e de commodities e tal, mas isso tem efeitos em inércia esse ano. A inflação já está subindo esse ano, existe um risco aí de dar um pico de 6% aí nos próximos meses, antes de começar a cair, e se a gente, por isso que eu concordo, que existe aí uma chance de a gente ter juros subindo antes. Eu volto nisso, o mercado, se a gente olha no Focus, isso tem me incomodado muito, assim, o juro muito baixo por muito tempo, e eu acho que, assim, como essa surpresa inflacionária, as pessoas não vão ser enganadas tantas vezes seguidas eu acho que isso vai ser incorporado, o Banco Central deve atuar, o juro deve subir mais rapidamente do que era antecipado, sobre o risco da gente ficar, como você disse antes, tem uma defasagem muito grande, Ricardo, entre o Banco Central mexer no juro, e isso tem impacto na inflação. Tudo bem que a gente tem aí o risco da economia, os riscos de lockdown nesse trimestre, velocidade de vacinação, acho que tem uma série de fatores, mas de qualquer forma, eu acho que esse cenário aí da inflação de agora para o final do ano, acho que pode ter surpresas e mudanças, vai ter impacto aí nos juros. E se a gente olha mais para frente, é interessante que a expectativa o mercado tem apostado muito que, de qualquer forma, 2022, 2023, 2024, a inflação vai voltar para a meta. Então, de certa maneira, tem aí uma expectativa que, assim, olha, aconteça o que aconteceu, o Banco Central vai dar um cavalo de pau num horizonte aí de 12, 18 meses, o que seja, para garantir, porque a gente acredita que a inflação de 23, 24, 25 vai estar na meta. Eu acho que a gente não pode esquecer isso, né? Excelente, excelente. Bom, nós já estamos chegando no nosso horário aqui. Eu queria abrir, então, para o Caio e para o Reginaldo deixarem as mensagens finais. Mais uma vez, eu queria agradecer demais a participação de vocês. Tivemos hoje um público excelente, né? Vocês são nomes assim, interessantes para o mercado, então eu queria até conversar com você depois, Reginaldo, para a gente fazer algumas lives em conjunto com o próprio IBMEC, né? Trazendo alguns outros temas importantes aqui também. Caio, contar com a sua participação é sempre um negócio fantástico, seu jeito fácil de falar ajuda bastante o entendimento das questões complexas, mas, enfim, eu queria que vocês deixassem uma mensagem final para esse investidor que está olhando esse mundo, está olhando o Brasil, né? E dizendo que eu, meu Deus do céu, né? Devo chorar, devo me esconder, as notícias não são tão ruins, já vimos que não são tão ruins. Você tocou num ponto importante, não é o PIB que move a Bolsa, é o resultado das empresas que move a Bolsa. Se as empresas estão entregando resultado, a gente tem uma perspectiva positiva aí pela frente, né? Então, eu queria que vocês deixassem aí a mensagem final, a mensagem de encerramento, para o Lucas poder fazer o fechamento do nosso encontro aí. Por favor. Legal. Deixa eu começar aqui, então. Primeiro, eu queria agradecer de novo ao Ricardo, Lucas. Prazer estar com você aqui também, Reginaldo, nesse debate. Dar boa noite a todos, agradecer o convite. É sempre uma honra estar aqui com vocês e podendo trocar informações e levar muito aprendizado também. Cada conversa dessa aqui eu levo 2, 3 inputs aqui, coisas que eu fico pensando para ajustar. Isso é sempre muito, muito útil. A XP tem essa vantagem, né? Nos dá essa oportunidade. Acho que assim, acho que a gente tem que pensar com calma. Esse é o momento de ter muita calma, né? A gente sabia que a pandemia ia piorar. Todo mundo sabia que a pandemia ia piorar, ia ter uma segunda onda. Só que, assim, a segunda onda chegou no nível da primeira, depois começou a acelerar de novo e hoje nós estamos numa tendência fora do controle, né? Que parece, pelo menos, fora do controle e deve subir mais. Então, acho que este mês vai ser um mês de muita calma, tanto na nossa vida pessoal quanto nos investimentos, né? Passamos por muita volatilidade. Eu tinha para mim que esse primeiro semestre seria um pouquinho mais tranquilo, o segundo semestre seria mais volátil. Essa volatilidade veio toda aqui para o primeiro semestre, né? Essa incerteza veio toda para o primeiro semestre. Mas se é verdade que a gente está com muitas nuvens na cabeça hoje, quando a gente olha um pouquinho mais para frente, o cronograma de vacina é muito bom. Não foi até agora,
mas as encomendas que já estão praticamente certas nos permitem acreditar que a vacinação vai dar uma boa acelerada a partir de abril, né, abril e maio. E como a gente vacina bem, o Brasil tem boa capacidade de vacinação, é muito provável que na virada do semestre, grande parte do grupo de risco, daqueles adultos que queiram se vacinar, já vão estar se vacinando. Isso abre uma perspectiva para o segundo semestre muito boa, né? Pode ser que a gente tenha ali uma reabertura da economia, uma sensação de bem-estar, independente da incerteza política, da volatilidade, tudo aquilo que nos incomoda, mas uma sensação de bem-estar de pelo menos a gente estar domando de novo a pandemia, que foi algo que a gente sentiu um pouco ali em setembro e outubro, quando parecia que os números estavam vindo para baixo, a gente ficou mais tranquilo, foi para a rua, né? Agora, talvez a vacina nos dê isso em definitivo. Então, eu acho que a mensagem principal nesse momento é calma, né? Cabeça no lugar, segurança, né? A gente tem que se proteger e olhar as oportunidades que eu acho que elas vão aparecer, já estão aparecendo, devem aparecer ainda mais. Foi muito bacana, desculpa, Reginaldo, foi muito bacana esse comentário de Caio, e a gente tem percebido assim, dois perfis muito claros de investidores, né? Aqueles que viveram a crise ano passado e agora estão vendo a crise acontecer e começam a ficar desesperados, falando, não, eu quero sair de tudo, eu quero correr aqui porque eu estou com medo de ver aquilo que eu vivi ano passado. E é importante entender que nem sempre as coisas acontecem de uma forma igual como aconteceu. E, de outro lado, você tem aqueles investidores também que acham que viveram ano passado e viram a queda alta e a rápida recuperação e acredito que sempre vai ser assim, né? Que o mercado sobe e cai numa velocidade incrível. Também isso não é verdade. O mercado ele se constrói a cada momento. E esse é o momento que a gente precisa, como o Caio falou, de muita tranquilidade para entender as situações, o que é que está acontecendo e sempre focar no que a gente mais trabalha na RGC, que é a diversificação dos investimentos. A gente aqui não tem que isso, é aquilo. É um pouquinho de cada coisa. É uma construção, é uma carteira sempre diversificada. É na hora que você consegue fazer isso e que você tem atitude para fazer mudanças nos cenários mais ativos, é isso que vai fazer realmente você trazer resultado. Não adianta querer ficar antecipando o que vai acontecer e descobrindo se amanhã vai para um lado ou vai para o outro. Deixa ir para um lado ou ir para o outro e reaja. Tem uma carteira diversificada para você poder reagir a essas condições desses cenários, aí sim você consegue transformar seu capital e fazer um gerenciamento bom da carteira. Excelente. Eu só queria, antes do Reginaldo, parodiar o Lucas aqui. Reginaldo falou uma coisa lá atrás, lembrando que, senhores, investir não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. A gente tem que pensar no processo de investimento como uma maratona, é uma corrida de longo prazo. A gente vai conseguir acertar sempre 100%. Tem investidor que olha para mim, mas esse fundo eu estou perdendo. Você nunca vai ter uma carteira que 100% dos ativos entreguem resultado positivo. Exatamente a diversificação te traz esse viés, né? Muito bom. Reginaldo, com você. Eu acho que o Caio tocou uma mensagem, um ponto importante, que é a questão da vacinação, né? Quando a gente pensa, a gente olha para a economia brasileira, quando é que a gente vai voltar a ter crescimento mais robusto, né? A gente deve crescer aí essas coisas de 3% esse ano, tem um efeito de carrego estatístico do ano passado, que já vai ajudar bastante aí o PIB desse ano e tal, mas a gente vai crescer por recomposição do estoque, quando a gente fizer a rotação de demanda por bens por demanda de consumo, de serviços, né? Quando a gente voltar a consumir serviços, que é o grosso da economia brasileira. Quando é que a gente vai voltar a ter mais consumo de serviço e menos de bens? Quando a gente tiver as pessoas de novo com capacidade de ir para a rua, de transitar, de se movimentar pelas cidades, tiver menos restrições. E aí, para isso, a gente depende fundamentalmente de vacinação. O mundo ideal seria a gente conseguir garantir que até o final do terceiro trimestre todo mundo já tivesse vacinado, porque aí quando chegasse lá no quarto trimestre, lá no final do ano, a gente já tivesse com uma situação de normalidade, ou bem mais próximo da normalidade, e aí a gente teria um 2022, né, com menos sobressalto. Então, eu acho que essa questão, né, de como que a gente vai trabalhar aí os próximos meses da questão de vacinação e
saída e um pouco dessa situação de restrições, né, de interações sociais mais graves, eu acho que isso vai ter muito efeito na economia brasileira. A gente vai ter muitos sobressaltos, acho que de agora, como eu falei, né, de agora para o ano que vem, sobressaltos políticos, sobressaltos, né, econômicos, e noticiário vai ter muito impacto ali, inclusive no humor das pessoas e para o próprio investimento. Mas eu acho que esse ponto, né, o investimento ele é de longo prazo, então acho que é diversificação e longo prazo, paciência, tentar enfrentar aí um pouco esses desafios. Se a gente lembra um ano atrás, né, o que a gente já passou de sobressaltos do ano passado, no começo aqui, antes de começar, eu estava conversando com o Ricardo, hoje eu estava me lembrando que foi há exatamente um ano que a gente estava tomando a decisão de fechar o campus do IBMEC São Paulo e passar para o modelo online, dia 11 de março de 2020. E aí, dia 12 de março, a gente entrou num turbilhão, e acho que todo mundo lembra como que foram ali aqueles meses de março e abril do ano passado, o pessimismo muito grande que a gente teve em maio do ano passado. Se a gente volta em maio do ano passado, a gente falava em quedas do PIB de 7%, 8%, a gente falando em 8% do PIB em quedas do ano passado. Isso não aconteceu por auxílio emergencial, por uma série de motivos, estímulos e a própria progressão da pandemia, mas eu acho que a mensagem era, a gente passou por aquilo, teve muita turbulência, a gente ainda vai ter um pouco disso para frente, mas a experiência recente do último ano é que a gente consegue lidar com essas situações. Então, acho que a mensagem que eu deixo mais é de otimismo. Teremos meses complicados e com várias variáveis aí para trabalhar, mas eu acho que nós temos aí expectativas positivas quando a gente olha mais para frente para a economia brasileira, né? Lucas, com você. Legal. Só para finalizar aí o que o Reginaldo trouxe, de certa forma, os cenários, os economistas, que Caio, que Reginaldo terminam fazendo quando desenvolvem projeções, são cenários e são modelos que não são estáticos, eles mudam a partir de variáveis que vão acontecendo. E esses cenários vão sendo atualizados por isso. E uma perspectiva como essa, de vacinação, de a partir do segundo semestre as coisas começarem a realmente voltar um pouco mais próximo da normalidade, pode trazer efeitos para a economia que hoje não estão nesses modelos. E esses modelos serão atualizados quando essas novas reações vierem a acontecer. O que eu quero dizer com isso? Em 2010, quando o PIB cresceu 7,5%, não tinha um ano antes, não tinha 6 meses antes, ninguém vendo uma alta desse tipo. Tá? Ano passado, em março, se previa um PIB de 8%. Fechamos o ano com -4%, saímos de -8% para -4%. Por quê? Porque as coisas foram acontecendo, os modelos foram sendo alterados. Como hoje a gente está num cenário mais complexo, a visão acaba ficando um pouco mais travada, digamos assim, um pouco mais negativa, mas a partir do momento que as coisas vão acontecendo e a sensação e a sociedade reagindo a isso, esses cenários podem melhorar bastante e isso pode trazer realmente bons elementos. Essa é a minha expectativa, a minha crença. Por isso que eu acredito demais no Brasil e na perspectiva de diversificação que a gente tem que ter. A gente não está vivendo a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, 10ª, a 100ª crise. A gente está vivendo mais uma que está difícil, realmente. O cenário mais provável é esse que está sendo trabalhado, mas algumas coisas podem vir a acontecer e a gente pode avançar bastante. Essa é a mensagem positiva que eu deixo. Eu agradeço a todos que participaram conosco. Demais, Reginaldo e Caio, que trouxeram assim, muito conhecimento, conteúdo para todos nós. E obrigado pela participação. Obrigado, amigos. Obrigado, Caio, mais uma vez. Obrigado, Reginaldo. Vamos conversando. Toda vez que tiver uma novidade, me manda uma mensagem. Vimos isso aqui e tal. Não esqueça da gente. Um grande abraço, meu querido. Obrigado, Reginaldo, também. Obrigado a todos os amigos que participaram conosco. Só chamando a atenção, o próximo Fronteiras será só sobre Bolsa com o Giba Coelho, que é o head de análise técnica da XP. Eu mando o convite para vocês em breve. Tá? Um grande abraço, boa noite a todos. Um ótimo fim de semana.